Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Momento Católico. Na nossa primeira entrevista do nosso podcast, chamamos aquela pessoa que nos sugeriu que esse canal fosse criado. Nós vamos receber hoje Padre Marcos Mendes, que é professor de Teologia Moral da Faculdade Católica de Fortaleza e também é pároco da paróquia Jesus Maria José, no bairro Vila União, aqui Fortaleza, Ceará. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Padre Marcos Mendes. Obrigado, Vera. Quero agradecer o convite de estar hoje aqui, participando desse primeiro momento do podcast. Quero acolher também todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Esperamos que seja bastante frutuosa para todas as pessoas que estão a ouvir e a participar. Nesse primeiro momento também, já quero invocar a graça de Deus para que esse canal possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos as bênçãos de Nossa Senhora para abençoar todos os trabalhos que vão ser realizados através desse canal, as entrevistas e os ensinos que serão feitos. Pedimos as bênçãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre Marcos, o senhor nasceu aqui mesmo, em Fortaleza? Bem, eu sou de Parnaíba, Piauí. Meus pais são de lá, as raízes da minha família é de Parnaíba. E em 68, meu pai trabalhava no Banco do Nordeste, foi transferido aqui para Fortaleza. Então eu vim para cá com 6 anos, já estou nos 61 anos e basicamente fui educado aqui em Fortaleza. E a sua formação da sua família era católica também? A formação da nossa família, graças a Deus, meus pais sempre participaram muito da igreja. Mesmo antes de se casarem, já tinham uma vida intensa de pastoral, de comunidade. Inclusive, meus pais se encontraram, assim, passaram a namorar a partir de uma festa de padroeiro de São Francisco. E, graças a Deus, constituíram uma família católica e nós recebemos a nossa fé a partir da educação dos nossos pais. Inclusive, é algo que eu digo muito, que eu tive a felicidade de estudar com grandes professores de teologia, tanto aqui em Fortaleza como o Padre Caetano, que foi um grande mestre meu espiritual. E também eu estudei em Roma, tive a felicidade de estudar com grandes professores, assim a nível de mundo, dentro da área que eu ensino. Mas sempre gosto de dizer, meus principais professores na fé, mestres, foram os meus pais, com o exemplo deles, com a maneira de viver, com a maneira de falar, de aconselhar. Estes, na verdade, são os meus grandes mestres. Muitos padres, né, sabiam da sua vocação desde criança. O senhor sempre quis ser padre? Não. Esse negócio de ser padre foi uma coisa que me veio já na juventude. Não tinha esse interesse de ser padre. Foi algo mais que brotou quando eu comecei a participar do grupo de jovens do colégio que eu participava, que era o Colégio Cearense, era um colégio marista. E aí foi me provocando também esse desejo de ser padre. Padre Marcos, qual é o personagem da Bíblia que o senhor mais gosta? E é difícil, viu? É muito difícil, porque vários personagens chamam a nossa atenção. Começar mesmo por Nossa Senhora. Nossa Senhora, acho que para todo católico é um grande referencial, exemplo. A pessoa de Nossa Senhora, de fato, é muito marcante na nossa vida católica. São José também. Mas tem vários personagens na Bíblia que me chamam muita atenção. E cada momento assim da vida tem algumas experiências muito marcantes. As pessoas que me acompanham sabem que eu sou muito, assim, tenho uma afeição muito grande pelo profeta Elias. O profeta, ele
me diz muitas coisas do seu testemunho, da sua coragem, da sua vida de oração, da sua vida de intimidade com Deus, da superação dos seus obstáculos, dos seus problemas interiores. Também eu sou muito afeiçoado, assim, eu tenho grande admiração pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, para mim, nas aulas, eu comento que a gente não pode entender o ministério de Nosso Senhor sem passar pelo ministério de Jeremias. Jeremias foi um profeta que foi chamado jovem e também foi, ao lado de Ezequiel, dos únicos que profetizou sobre a nova aliança. Então ele alimentou a esperança do povo dessa nova aliança que Deus iria fazer. Eu também tenho grande simpatia por São João Batista. São Batista é o Elias que deveria vir. Então o testemunho de São João Batista é um testemunho que fala para muito nós da igreja, porque ele preparou os caminhos do Senhor, grande responsabilidade de São João, e também é essa a missão da igreja, de preparar os caminhos do Senhor para a sua segunda vinda. Em relação aos tempos litúrgicos, qual que o senhor acha que as pessoas se aproximam mais da igreja, que tem mais movimentação dos paroquianos, que os paroquianos mais participam? Que momento litúrgico? Assim, penso que o período do Natal e o período da Páscoa são períodos bastante intensos. O período do Natal, porque é final de ano, é tempo de festividade, mas na paróquia mesmo, o tempo que nós temos maior participação das pessoas é na Semana Santa, particularmente na Sexta-feira da Paixão. Nós tínhamos na paróquia, já faz um bom tempo que eu estou na paróquia, a dramatização da Via Sacra. E essa dramatização, ela arrastava uma grande multidão de pessoas para participar, para se envolver. Agora nós estamos fazendo, nesse ano, nós fizemos de uma forma diferente. Nós fizemos a Via Sacra de uma forma mais oracional, mais penitencial, e talvez não tenha tido tanta participação, mas houve também uma grande participação. Então eu vejo que as pessoas têm um grande interesse, tanto no período do Natal, que é um período muito festivo, de alegria do nascimento do Salvador, como também nós temos essa participação bela no tempo da Páscoa, particularmente do Tríduo Pascal. A comunidade, ela aprecia muito o Domingo de Ramos, Sexta-feira da Paixão e também o Sábado Santo. Então são momentos litúrgicos bastante tensos. Apesar também que sempre a festa dos padroeiros é um momento grande também de confraternização entre nós. E em relação à sua formação de seminarista, de padre, como é que foi essa formação? O senhor participou sempre da faculdade e depois foi fazer mestrado, doutorado? Como é que foi a sua formação e a sua atuação pastoral? Bem, assim, a minha formação ela veio já dentro de casa, porque já em casa, minha mãe particularmente, ela nos motivava muito a ler as Sagradas Escrituras. Então, assim, quando eu já fui para o seminário, eu já tinha basicamente lido, se não me falha a memória, o Novo Testamento todo. E a gente ter contato com as Sagradas Escrituras diretamente sempre é um momento muito especial. O primeiro texto que eu li foi o texto do Apocalipse, quando eu estava com 14 anos. Depois eu passei para o Evangelho de Mateus, que me marcou muito. Meus pais, eles tinham em casa uma biblioteca cristã, uma biblioteca católica, que tinha um livro, tinha uma biblioteca que tinha uma parte de livros católicos. Dentro desses livros tinha um dedicado a São Francisco, que era Os Ideais de São Francisco. Ainda hoje eu tenho esse livro. Eu me lembro que eu peguei esse livro quando eu estava na 6ª série e eu fiquei assim, muito abalado com o livro, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei achando que aquele ali era coisa de doido. Eu comecei a ler e vi que aquele ali não dava para mim. Então, quando eu fui crescendo, aos 18 anos, eu fiz uma opção de me engajar na igreja e resolvi ler aquele livro de São Francisco.
Então eu fiquei muito marcado pelo livro. Aquele livro realmente me motivou muito a desejar ser um discípulo de São Francisco, um franciscano também, um capuchinho. Inclusive, na nossa família, nós tivemos a felicidade de ter o Frei Roberto, que era um frei capuchinho, conhecido assim, muito entre nós aqui na nossa região e com fama de santidade. Ele também acompanhou muito a nossa família. E nós tínhamos uma tradição franciscana aqui no Nordeste, no Ceará. Nós temos um dos maiores santuários dedicados a São Francisco, em Canidé. Esse santuário marcou também muito a espiritualidade da minha cidade natal, Parnaíba, e da minha família. Então, assim, eu fiquei muito motivado a desejar ser franciscano. Acontece que eu resolvi, então, fiz um retiro em outubro de 1980 para resolver sobre a minha vocação, e esse retiro foi inclusive dado pela Emi Nogueira, que é a fundadora também do Shalom. Naquele tempo ainda não existia Shalom, e nesse retiro eu fiz a decisão de ser padre e que desejava ser capuchinho. Acontece que nos livros que eu li sobre no livro que eu li sobre São Francisco não queria um grande convento. São Francisco queria que seus filhos morassem em barracos na periferia. Então eu fui para o convento. Assim, eu fui entrar em contato com o convento dos capuchinhos, vi que era um convento e disse, não é isso aqui que São Francisco queria. Então eu disse assim, não vou entrar nesse negócio, porque não era isso que São Francisco queria. Eu não conseguia, assim, nas minhas leituras, eu li os ideais de São Francisco na época dele, que ele tinha começado, mas não tinha capacidade de fazer a caminhada histórica até os dias de hoje. Então eu não entrei, assim, resolvi não entrar. E resolvi procurar um lugar mais pobre para poder viver minha vocação. Aí eu fui para um local realmente pobre aqui da cidade, que é o Cristo Redentor, uma parte do antigo Pirambu. O Pirambu era um local assim, tipo um campo de concentração, que a prefeitura enviava os flagelados da seca para ficarem lá isolados, assim, até mesmo largados. Dizem que era uma espécie de campo de concentração, de tão abandonado que era. Aí foi para lá um padre que deu vamos dizer, uma mínima feição humana naquele local. E depois, quando ele foi embora, o padre Caetano ficou com a parte desse local chamado Pirambu, que ficou dividido entre Cristo Redentor e Nossa Senhora das Graças. Então eu fui morar lá com esse padre, que era um padre de uma tradição monástica, trapista, beneditina, que veio de Orval, na Bélgica, viver no lugar pobre do mundo, que era aqui no Ceará, e tive a felicidade, então, de conhecê-lo e de receber muito na minha formação do padre Caetano. E naquela época, o padre Caetano, você morava lá no Padre Caetano e fazia faculdade? O seminário era lá? Como era isso? Bem, o Padre Caetano, eu tenho até aqui um livro que foi escrito pelo irmão Nacélio, que era um ex-membro da comunidade que ele fundou, que era a Nova Jerusalém. Assim, esse texto, ele é pela editora Cenáculo Universal, se alguém se interessar um pouco mais de saber sobre a vida do Padre Caetano. O Padre Caetano, ele era um teólogo internacionalmente conhecido quando ele veio aqui para Fortaleza. Ele tinha a última palavra sobre o Evangelho de São Marcos naquela época, sobre o segredo messiânico em Marcos, que é um problema teológico que tem dentro do Evangelho de São Marcos. Então, ele já era internacionalmente conhecido. E quando ele veio para cá, ele não veio com desejo de ensinar na faculdade. Ele veio com desejo não veio com desejo de ser professor, ele veio com desejo de morar no meio dos mais pobres e viver uma espiritualidade, uma vida de comunidade, uma vida de fé com esse pessoal mais simples. Mas como ele era muito afamado e muito douto nas áreas da teologia, ele foi convidado também para ensinar na faculdade, que depois foi expulso da faculdade.
Ele foi expulso porque ele tinha posições contrárias à teologia da libertação e aquelas posições não agradavam a direção. Ele acabou sendo convidado a se retirar. Então, assim, eu fui morar com ele estava iniciando uma experiência de comunidade religiosa. Ele fundou a comunidade chamada Nova Jerusalém, que é uma comunidade de espiritualidade beneditina. Então, ele tinha a moradia dele lá no Cristo Redentor, e eu fui morar lá com ele, juntamente com outros jovens que iniciaram essa comunidade, em 1981, janeiro de 1981. E lá nesse local, ele dava as aulas, todo dia de manhã, ao longo da semana, ele dava as aulas dele para nós. Eu passei com ele 1 ano e 3 meses apenas. Eu passei o ano de 81 e o começo de 82. E normalmente ele dava as aulas. E ele era um homem que trabalhava demais. Ele criava umas crianças, bem dizer, abandonadas, que ele adotou como um filho. Tinha um pastoral muito intenso na igreja, ele escrevia demais. Inclusive também tem um texto que é esse texto aqui, Nova Jerusalém. Ele escreveu 2 textos, a primeira parte e a segunda parte. Nova Jerusalém, primeiro reino de Deus, e outro texto sobre a eclesiologia. Mas também em 6 meses, ele lançava a revista dele, Revista Bíblica Brasileira, que era de temas bíblicos. Ele era um exegeta, um teólogo bíblico, que acreditava que a palavra de Deus iria fazer acontecer algo novo no meio da humanidade. Então ele foi muito dedicado ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas ao mesmo tempo que a gente estudava com ele lá, também nós íamos para a faculdade de teologia que era no Seminário da Prainha, uma antiga casa de formação dos padres aqui de Fortaleza, onde atualmente eu sou professor. E, Padre Marcos, muita gente ainda tem dúvida sobre o que realmente é a teologia da libertação. O senhor poderia fazer um resumo, mais ou menos, de algumas ideias? Bem, o tema da teologia da libertação é um tema muito vasto, é um tema muito amplo. É uma verdadeira floresta para você entrar dentro dela. Nós, dentro da igreja, nos deparamos muito com esse problema, às vezes sem compreender direito o que está acontecendo nos bastidores. Alguns padres têm uns discursos muito para um lado, outros padres têm um discurso muito para o outro lado. Então, assim, às vezes as pessoas ficam até confusas. O certo é que, na grande maioria das faculdades católicas e também evangélicas, a teologia da libertação ela predomina muito. A teologia da libertação é dita que é uma experiência de teologia que nasceu na América Latina, que procurou se aproximar dos pobres. Mas se a gente for ver bem as raízes, não necessariamente ela é tão latino-americana assim, porque um livro que batizou pelos anos 70 a Teologia da Libertação, que foi escrito o livro pelo Gustavo Gutierrez, que é um teólogo que é do Peru, que é dominicano. Quando você vai ver as notas de pé de página do livro que batizou a Teologia da Libertação, ele cita inúmeras vezes os teólogos europeus. Quer dizer, nós podemos dizer que a teologia da libertação é como um fruto de um laboratório da teologia europeia aqui na América Latina. Mas ela tentou dar uma resposta às questões de justiça social, à questão de pobreza. Mas, dentro dessa boa intenção que se pode ter de querer se aproximar mais dos pobres, que os pobres não fiquem abandonados, a teologia da libertação fez uma coisa muito arriscada. Ela se aproximou da filosofia marxista como base para o seu pensamento. Isso porque, dentro da teologia, quando nós vamos estudar a teologia ela sempre teve assim, uma base filosófica. Por exemplo, São Paulo era uma figura, um personagem que conhecia tanto
a palavra de Deus como conhecia a filosofia grega. É o que nós vemos quando ele está no Areópago, quando ele vai falar para os gregos, ele não fala de Moisés, ele não fala de Elias, ele não fala das Escrituras, ele diz, Deus que deu o movimento e o ser. O que é o movimento e o ser? O movimento e o ser eram temas filosóficos. Então, São Paulo parte da maneira de pensar dos gregos para poder anunciar a palavra de Deus. Depois nós vamos ter também que Atenas era um grande centro cultural. Então, muitos cristãos passavam lá por Atenas, conhecer filosofia e tentavam fazer essa junção. Acontece que havia um pensamento que era de um filósofo chamado Aristóteles, que Aristóteles ele partia muito da experiência, muito do concreto. Então as pessoas rejeitavam um pouco esse pensamento de Aristóteles para ligar com a teologia, porque a teologia é uma coisa mais espiritual. Como é que você vai fazer uma junção com a filosofia mais material, de experiência? Quando foi mais ou menos por volta de 1200 depois do Cristo, o São Tomás de Aquino, ele juntou a filosofia de Aristóteles com o pensamento cristão, com o pensamento católico. Isso foi uma motivação que o seu professor e mestre o motivou. Então ele fez essa junção muito arriscada, que teve muitos frutos, que é a chamada a escolástica. A escolástica é uma experiência teológica de junção da teologia com o pensamento de Aristóteles. Então São Tomás de Aquino ele fez algo assim que era impensável, inimaginável em outras épocas. Então o pessoal dos períodos de hoje, desses tempos que nós vivemos, achavam também que, alguns consideravam que o pensamento marxista era inviável de se juntar com a teologia. Mas, à luz do que o São Tomás de Aquino tinha feito, talvez fosse possível fazer isso com a teologia e o pensamento marxista. Então, a teologia da libertação, ela tomou a filosofia marxista como uma base do seu pensamento teórico. Aí, para poder entender, então, teologia da libertação, é preciso também, infelizmente, ler, estudar o pensamento marxista. Eu, por exemplo, eu fui na faculdade, a gente cai de paraquedas nesses problemas todos, a gente não entende, de fato, o que é que está acontecendo. Só depois de muitos anos é que a gente vai reler a história e vai ver alguns problemas. Mas, por exemplo, eu no primeiro ano de teologia tinha uma cadeira que era Introdução à Metodologia Teológica, que era com o livro do Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo Boff. Esse livro era exatamente o quê? A aplicação da filosofia marxista à teologia. Clodovis Boff, no começo, ele era muito adepto à teologia da libertação, depois ele foi se tornando um crítico, ele foi se tornando uma ovelha negra na família, por discordar de certas coisas. Então, a teologia da libertação ela se tornou um problema, uma dificuldade, porque essa solução dada de uma filosofia materialista com a teologia cristã é uma coisa quase água com óleo. Então, assim, vocês veem que o tema é bastante amplo, não é? Também, na filosofia marxista, a filosofia marxista é uma apologia à violência. O Marx, no texto Capital, por exemplo, para você também entender marxismo, é uma literatura muito seca, muito ampla, não é uma coisa simples. Alguns marxistas, basicamente, estudam só o Manifesto do Partido Comunista, que é um textozinho pequeno, fino e tchau. Aquilo ali é como uma espécie de catecismo de orientação do pensamento básico para eles, que muitos não vão ver, de fato, inúmeros textos que o Marx escreveu. Outros sim, os intelectuais, as pessoas que vão estudar. Mas eu mesmo, assim, como aluno de filosofia e teologia, eu fiz 3 cadeiras de marxismo. Numa faculdade católica, que poderia ter 3 cadeiras de São Tomás, em vez de ter 3 cadeiras de marxismo. Mas, assim, eram coisas muito superficiais. Eu fiz 3 cadeiras, mas muito superficiais de marxismo, porque, assim, ficavam dizendo
Infraestrutura, a infraestrutura e a superestrutura, que dá base para a superestrutura, as questões das ideias, da moral, é a infraestrutura, a economia, que os meios de produção vão passar para os trabalhadores, vai tirar da mão burguesa. São coisas muito superficiais, mas não fala, por exemplo, que para se estabelecer o socialismo e o comunismo é preciso destruir a família. Isso não é dito. Porque se muitas pessoas católicas, cristãs, seminaristas, fossem saber disso, não aceitavam. Por que o pessoal aceita? Porque eles vêm com esse papo à toa, que querem defender o pobre, porque todo mundo quer defender o pobre, não quer justiça, aí aceita, engole essa conversa. Mas é uma filosofia de apologia à violência. O Marx diz, a violência é a parteira de toda a sociedade, que não é verdade. Também, para você entender a filosofia marxista, a gente precisa descer a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa nós temos o período do terror e do grande terror. Já está dizendo o período do terror e do grande terror. Porque eles estabeleceram as políticas da Revolução Francesa impondo o terror à população para ter que aceitar as coisas da Revolução Francesa. Não foi coisa fácil. Então, quem não aceitava ia para a guilhotina, morria mesmo. Padres, leigos, todo mundo da oposição ia para a guilhotina, não tinha essa história. Então, teve o período do terror e do grande terror. E o que é o marxismo? Os estudiosos do Marx, eles dizem, não é? Que o Marx ele estudou o terror e o grande terror para desenvolver a sua filosofia. Então, a filosofia marxista é a filosofia do terror e do grande terror. As pessoas não entendem que é uma filosofia de violência. Também é uma filosofia de ódio, de luta de classe, do rico contra o pobre, do pobre contra o rico, do homem contra a mulher. Porque também dentro dessa questão de gênero, de feminismo, a base também é o pensamento marxista, como está lá na Sagrada Família, escrito na parte pelo Engels. A primeira revolução que aconteceu foi a revolução sexual. O homem ganhou e foi trabalhar fora, e a mulher ficou dentro de casa. É preciso destruir essa primeira revolução que aconteceu, que o homem pôde sair dentro de casa, se é verdade, se isso aconteceu. Então, apresenta o homem como inimigo da mulher e a mulher como inimigo do homem. Então, assim, existem diversas coisas na filosofia marxista que são contrárias à nossa fé. Então, eles não acreditam em Deus. A fé é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo, é o suspiro dos oprimidos. Quando se chegar a uma etapa de evolução, a religião deixará de desaparecer. Então, assim como a Revolução Francesa lutou para a destruição do catolicismo, também é o marxismo. Então, como é que você vai juntar água com vinho, uma coisa que é contra a outra? Então, a gente vai vendo essa junção que vai produzindo péssimos frutos para a igreja e para o povo de Deus. O padre Caetano, ele era, na época, nos anos 80, uma voz contra a teologia da libertação. Nós tínhamos algumas vozes nos anos 80 que se sobressaíram, como o Dom Copleybourque, Frei Copleybourque, que era OFM, que escreveu um texto Igreja Popular. Não sei se vocês encontram ainda esse texto na internet. Nós tínhamos o Dom Terra, que ainda é bispo lá em Brasília, que também esteve sendo uma voz contra a teologia da libertação, mas foram vozes assim que não tiveram muita repercussão. Nós também tivemos o Eugênio Salles, pessoas que foram se colocando contrários. Eu, particularmente, atualmente, procuro ser uma voz, um eco desse pensamento do padre Caetano contra a teologia da libertação, porque acho que muitas coisas, intuições que ele teve, de fato, ele tinha razão. Então, assim, é um tema muito amplo, Vera, que não dá assim para, em poucos momentos. Inclusive, um dos objetivos da minha vinda aqui é tentar divulgar um artigo que eu escrevi sobre esse assunto. E qual seria esse artigo sobre esse assunto? Esse artigo, ele saiu aqui nessa revista Divinitas, que é uma revista internacional
de pesquisa e crítica teológica. É anual ela? Ela é anual, também às vezes é semestral, dependendo da capacidade de produção da editora. É daqui? Não, ela é de Roma. É produzida na cidade do Vaticano, tá entendendo? É uma revista internacional. Então, eu escrevi esse artigo, que é um artigo, O Processo de Jesus, uma crítica à teologia da libertação. Nesse artigo, eu procuro também divulgar um pouco, dentre outras coisas, o pensamento do padre Caetano, apresentado nesse livro dele, Nova Jerusalém. Padre Marcos, a gente viu que a Revolução Francesa, que a gente aprende no colégio, é só aquela história de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, na verdade, que se a gente for se ater realmente à verdade que aconteceu, foi o período de terror e do grande terror, né? Em que eles perseguiam muitas pessoas e acabaram também se matando uns... Não posso nem falar esse tipo de coisa, né? Os grupos, né, acabaram se matando, eliminando os outros, uns aos outros, que a tendência é essa, já que não tem regra, a regra é eliminar quem pensa diferente, não é? Hoje em dia, vou passar agora para a época do marxismo, que foi lá em 1917, né? Teve um grupo, né, que eliminou o pessoal que reinava na Rússia, né, os imperadores russos, a família imperial do Czar e a família. E depois, daí apareceu Lenin, né? E eles tomaram o poder. Daí, em 1917, para quem é católico, se lembra da aparição de Fátima, que ela fala sobre não deixar que os erros da Rússia se espalhassem pelo mundo. É isso que ela quis dizer, que era aqueles erros ali que estavam acontecendo na Rússia, aquela tomada de poder, aquela virada ali, porque a Rússia era um país muito cristão na época, né? E passou por uma virada com o pessoal da linha de Lenin, né? Eu acho legal essas histórias, essas perguntas, sabe, Vera? Porque são coisas que estão na história do nosso passado, nas nossas raízes, a gente às vezes nem sabe muito das influências. Bem, sobre a Revolução Francesa, eu sou professor de moral social, que ensina a questão da doutrina social e das encíclicas sociais da Igreja, dos papas, para os futuros padres, normalmente para os religiosos e tudo. E eu tinha uma introdução antes das encíclicas, que era falar sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Industrial, que é um aspecto mais econômico. Com o passar do tempo, eu fui vendo como o pensamento marxista, há 17 anos a gente está dando essas aulas, como o pensamento marxista tinha muita influência no movimento operário como solução diante das injustiças da industrialização e do liberalismo. Eu passei a me voltar mais à introdução para o marxismo e, no marxismo, a Revolução Francesa. Porque o Marx ele bebeu da Revolução Francesa para idealizar as novas revoluções. Então é dito que a Revolução Francesa é a mãe de todas as revoluções modernas, da Revolução da Rússia, da Revolução da China, da Revolução em Cuba. Ela é a matriz dessas revoluções modernas. Então é importante a gente ter uma compreensão sobre a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, como você disse, é apresentada muito assim, apenas como uma coisa da fraternité, égalité, liberté, dos ideais. Mas, na verdade, a Revolução Francesa foi algo profundamente contra a Igreja Católica. A França era uma das filhas queridas da Igreja. Então, assim, houve uma situação muito crítica ali, que estourou, como você... E eu citei também do período do terror e do grande terror. E quem era oposição era perseguido e era eliminado. Então, a gente fica se perguntando se essa é a solução mesmo democrática. Se uma pessoa que pensa diferente vai ter que ser eliminada. Também nós temos, no período da Revolução Francesa, aquele momento que é formado o Conselho de Segurança Nacional, que
estabelecia, era um conselho daqueles revolucionários que eram, vamos dizer, os donos da França. Eles decidiam o que era certo e o que era errado, quem morria e quem não morria. Tendo à frente Robespierre. E nós vemos esse modelo da Revolução Francesa muito para a ditadura do proletariado, um Marx. Então, uma pequena ditadura, uma ditadura do proletariado, sabe o que é bom para a maioria. A maioria da sociedade não sabe o que é bom para si. Quem sabe é uma pequena elite iluminada que vai dizer o que é bom, o que é ruim, quem não gostar, tchau. Então, assim, nós temos uma situação muito crítica na Revolução Francesa, que é repassada na doutrina do Marx. Como já disse, essa questão religiosa. Na época da Revolução Francesa, eles tiraram a semana de 7 dias, passaram para 10 dias, para que as pessoas perdessem a noção quando era o domingo. O ano zero não seria mais o ano do que o Cristo nasceu, seria o ano em que foi feita a Revolução. As ruas, todas as coisas que tivessem nome de santos foram retirados. As igrejas foram destruídas ou transformadas em museus. Nós temos destruições pesadíssimas, julgamentos seríssimos. A história conta verdadeiras atrocidades. Nós temos a questão do genocídio de Vendée, que foi uma situação de pessoas, de uma população que foi a herança espiritual do São Luís Grignon de Montfort. São Luís de Grignon de Montfort é do começo do século XVIII, a Revolução Francesa é do final. São Luís já tinha morrido, mas os seus discípulos ficaram. Onde ele fez missão, houve grande resistência à Revolução Francesa, que ia contra a fé católica. E o pessoal resistiu muito e houve um verdadeiro genocídio lá. E o pessoal tenta tampar ou não tenta falar sobre esses graves problemas que aconteceram com a Revolução. Depois, então, o Marx ele faz essa sua elaboração de um pensamento revolucionário comunista, acreditando que essa revolução vai acontecer de fato na Alemanha. Ele quer que a revolução na Alemanha supere a Revolução Francesa. Mas, para acontecer essa revolução, era preciso ter o proletariado. O proletariado é o trabalhador das indústrias. Então, essa revolução comunista seria uma situação de contradição, de insatisfação que o proletariado tinha dentro do sistema capitalista, que é promover a revolução para o socialismo e para o comunismo. Acontece que essas ideias foram levadas para a Rússia, através de grupos, dentre os quais estava o Lenin. Mas na Rússia não tinha proletariado. O povo estava ainda na fase agrícola. Então houve uma acomodação dessa revolução a partir com os camponeses, para que depois chegasse o proletário. Então acontece a disseminação dos pensamentos comunistas na Rússia, por diversas situações, por influência também da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia se deu muito mal. O pensamento foi cada vez mais se alastrando. Quando a gente vê os vídeos, existem vídeos sobre esse período revolucionário que a gente pode ter acesso na internet. A gente vê que foi um verdadeiro movimento de massa. As massas se envolveram, os intelectuais, talvez uma resistência da igreja, mas houve um grande envolvimento de massa. Eu gosto de dizer que não se entende o movimento comunista sem entendê-lo como um movimento de massa. Então esse movimento foi se alastrando, as pessoas foram acreditando que o comunismo seria a solução. Foi prometida a reforma agrária e o pessoal ficou doido, porque havia muito latifúndio. Então foi feita essas promessas. Acontece que era dito que a propriedade que estava na mão do burguês iria passar para a mão do proletário, ou então aqui no camponês. Isso não era bem verdade. Isso não era bem verdade, como a gente pode perceber dentro das lutas sociais do campo no mundo que nós vivemos aqui no Brasil, com esse problema do MST. O que é que aconteceu? O que é que acontecia? A propriedade era tirada do burguês, era passada para o camponês, mas não era do camponês, era do coletivo. O coletivo
todas as pessoas ali, o Estado, é que passavam a ser donos daquela terra. Então, quando acontecer, por exemplo, uma produção agrícola, aquela produção agrícola poderia satisfazer a necessidade do agricultor, como poderia atender as necessidades do Estado. Então, nós temos um grave problema, que aquela produção agrícola da Ucrânia não foi para o camponês da Ucrânia, foi retirado todos os grãos e mandado para a guerra, e até dito que foi mandado esses grãos para o exército nazista, porque havia uma ligação da Rússia, ao início, com os nazistas, com a Alemanha nazista. Depois é que há uma separação, que o Hitler tenta lá invadir a Rússia, mas antes dessa tentativa, a Rússia comunista e a Alemanha nazista estavam de mãos dadas. Então, houve o Holodomor, que foi uma grave situação de fome que teve na Ucrânia, que é uma das grandes feridas que a Ucrânia tem com a Rússia, porque a Rússia decretou basicamente a extinção, a morte dos seus cidadãos, com essa situação de tirar os grãos da produção agrícola. Também houve outra situação grave com essa questão administrativa da terra, porque tiraram os latifundiários e deram para as mãos dos camponeses. Mas os camponeses não sabiam produzir. Tiveram que chamar os latifundiários de volta para poder orientar como produzia, e depois os retiraram. Mas o que é que se vê ao longo de toda a situação da Rússia? Uma escassez de alimento. Não consegue resolver a situação de alimento. Eu tive um aluno já há uns 10 anos atrás, que ele foi fazer economia lá na Rússia, pelos idos anos de 89, e ele disse que foi lá para a Rússia, porque na faculdade dele aqui em Fortaleza, que ele faz economia, diziam maravilhas da Rússia, que a Rússia era isso, que a Rússia era aquilo. Ele foi estudar na Rússia, economia, ele disse que era o maior problema para comprar comida, para ter uma pasta de dente, e filas para poder ter acesso à comida. Aí ele disse, isso aqui está muito ruim, eu vou voltar para o Brasil. Então, desde o começo da Revolução Comunista lá, até há bem pouco tempo, esse problema de abastecimento não se resolveu na Rússia, como é um problema que a gente vê nos países comunistas. Se nós formos entrar aqui nas questões econômicas, que isso não se resolve. Então, existe um desabastecimento, porque não se consegue, através de uma centralização do preço do produto, resolver a questão do abastecimento. Então, nós temos essa situação que se alastrou na Rússia. Aí você faz o paralelo. Então, a Rússia, né, vai perseguir a religião também, vai destruir os templos cristãos, vai se destruir todas as imagens iconográficas cristãs, e vai depois estabelecer que cada casa é para ter lá um quadro do Stalin. Bom, aí você pergunta sobre que erros são esses que Nossa Senhora falou em 1917. É interessante que as aparições de Nossa Senhora no mesmo ano da Revolução Russa, para aqueles pastorinhos que não tinham conhecimento do que estava acontecendo lá. Nossa Senhora fala sobre os erros da Rússia. Muito provavelmente, os erros da Rússia são maiores que o comunismo, mas com certeza o comunismo é um desses grandes erros que a Rússia poderia e propagou. Porque, por exemplo, o Partido Comunista aqui no Brasil foi aprender lá na China e também foi aprender na Rússia. A tal ponto, por exemplo, que o Marighella, que foi um dos fundadores do Partido Comunista aqui no Brasil, ele foi fazer os cursos dele lá de comunismo para a banda desses países, depois que o Stalin morreu e que o Khrushchev denunciou os males que o Stalin fez, diz que ele aqui chorou pelas coisas erradas e ditatoriais que o Stalin fez. Depois o pessoal veio com a história assim, mas isso deveria acontecer para realmente as coisas, a gente aprender como deveria fazer. Eu até digo assim, o Marighella teve a capacidade de chorar, ele como comunista,
de chorar os erros daquele que ele considerou que estava certo. Infelizmente, parece que muitos comunistas perderam a sensibilidade de chorar os erros que se faz contra a humanidade, mesmo que seja dos seus companheiros, como, por exemplo, a insensibilidade do que acontece na Venezuela e as pessoas não chorarem as violências, os crimes humanitários que são feitos lá, ainda querer se justificar, é um verdadeiro absurdo. Então, assim, Marighella ainda teve essa sensibilidade. Parece que os comunistas hoje perderam total sensibilidade. Então, nós temos essa situação que Nossa Senhora preveniu. Não é que Nossa Senhora preveniu. E eu estive falando na missa do 1º de maio, porque esse título de São José Operário teria sido um título para tentar barrar o comunismo no meu operário. Mas, infelizmente, esse comunismo, que deve ser combatido, não está só mais no meu operário. Está dentro da Igreja Católica, através da teologia da libertação, formando padres e futuros bispos. Olá, obrigado por você ter assistido até aqui. Você acabou de assistir a primeira parte da nossa conversa com o Padre Marcos Mendes. Próxima semana estará disponível a segunda parte e última da nossa conversa. O link estará na descrição deste vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal Momento Católico.